16, diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confia ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Primeira observação que eu quero ter com os irmãos é que Deus não criou o homem, alguns para serem salvos e outros para se perderem. O texto fala do perverso destinado para o dia da condenação. O que esse texto significa? Significa que a escolha de cada um, Deus dará a cada um, no contexto da perversidade, a colheita da sua perversidade, porque seria contra a natureza de Deus gerar pessoas para irem para o inferno, não é? Mas o próprio Deus estabelece o direito de nós escolhermos os passos que queremos dar na vida. Por isso, quando o texto fala que o Senhor tem para o perverso o dia que ele será condenado e já predestinado, não é que Deus criou alguém para se perder. São as questões de que na caminhada da vida, pelas opções da vida, obviamente que haverá uma colheita para os perversos. E segundo a palavra de Deus, para os perversos será o dia de ruína, será o dia de destruição dele. Dito isto, querido, vamos lá. O texto começa dizendo, do verso 1 ao verso 9, a tomarmos coragem de confiar e nos submeter. Duas coisas interessantes nesse primeiro texto. Deus nos estimula a confiar nele e a submeter os planos a ele. Que plano? Os meus planos. Às vezes eu faço planos, você faz planos. E nós vamos ver no texto que aqui não está ensinando a ser uma pessoa desorganizada, pelo contrário. O que o texto está nos dizendo é que nós precisamos confiar de tal maneira a entregar a Deus aquilo que até nós queremos, mas de repente não é vontade dele. Quantos planos nós já fizemos e não colocamos na apreciação de Deus? Então, o texto diz que o Senhor dá a resposta final quando nós nos submetemos a Ele, inclusive com os nossos planos. É Deus quem está no comando. Você olhando, com exceção do verso 8, os 9 versículos, nós lemos do 1 ao 9, com exceção do 8, que trata de um detalhe diferenciado, ele nos traz aqui a ideia de que é o seguinte: Deus está no comando, Deus não perde o controle. E aqui fica para nós também um outro ensinamento, de que nós precisamos entender, querido, que independente das nossas decisões, às vezes eu faço tudo, dei passos de organização, de disciplina, de confiança, fiz tudo, mas não saiu como eu desejei. No final, Deus deu um outro destino. Essa é a ideia do texto. Deus tem o controle daquilo que é melhor para nós. É isso que o texto está dizendo. Que a gente pode até fazer, ensaiar, organizar situações e até agir, mas quando nós submetemos os nossos planos ao Senhor, resultado final sempre será dele. Diferente do perverso, que não entende assim. Então, o perverso, por exemplo, ele toma alguns caminhos na sua vida que, se o plano dele não saiu conforme ele quis, uns insistem e outros começam a fazer abominações, reclamando, jogando responsabilidades contra
Deus e todo mundo, e o texto está dizendo que a questão na vida de quem confia no Senhor é entender que a melhor decisão está em Deus. Então, qual é a resenha do 1 ao 9? Primeiro, faça tudo o que você precisar fazer como homem. Tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é organizado, tudo aquilo que é gerenciado, tudo aquilo que a nós cabe fazer. Não adianta eu trazer planos para a minha vida e dizer assim, não, eu coloquei nas mãos de Deus, mas eu também não fiz a parte que ao homem cabe fazer. Primeira parte do texto está nos dizendo, olha, você faça planos, mas é o seguinte, no final é Deus quem vai dar a resposta final. Então, a ideia é que, independente de eu fazer tudo o que eu tenha que fazer, e eu entreguei os meus planos nas mãos do Senhor, de repente a compra daquela casa não estava no controle de Deus, na vontade de Deus. De repente, passar naquele concurso que eu passei no muito mais difícil e não passei naquele. Por que será? Bom, eu orei, eu estudei, eu dediquei ao Senhor. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Talvez se eu passasse naquele concurso, eu ia me acomodar ali. E Deus sabia e falou assim, não. Se eu deixar, você para ali. Mas eu tinha algo maior. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender isso. Deus tem sempre respostas finais para nós. Quero trazer um exemplo pessoal da minha vida. Quando eu estava para casar, a gente estava procurando comprar um imóvel. Nós desejávamos casar, não vivendo de aluguel. E trabalhei para isso. Trabalhávamos para isso. Fizemos, assim, pesquisas, etc. Fizemos diversas avaliações. E, na verdade, a ideia estava focada para... eu ia morar em Guarulhos. Era lá que a gente estava praticamente definido isso. A ideia da transferência, e etc. e tal. Fernanda com a vida dela em São Paulo. E a gente buscando, orando, mas fazendo a parte que precisava fazer. E apareceu uma casa para a gente comprar em Guarulhos, uma oportunidade, assim, diria o pastor Kleber, das galáxias. A pessoa fez... Era uma casa, para quem conhece Guarulhos, as proximidades do tal do Bosque Maia, um lugar aparentemente muito legal. Uma casa boa, com um terraço fantástico, móveis fantásticos, já entregue, etc. Mas aí o X da questão vem aí. As condições eram tão boas, mas eram tão boas, que me deixaram comprar a casa para começar a pagar um ano depois. Irmão, você não acha isso? Você não acha? Como assim? A casa é sua, vamos fazer o contrato, você começa a pagar, daqui um ano você vai providenciar isso, tinha umas condições lá para fazer, mas eu sou muito seguro, conservador em algumas coisas. Eu falo, não, mas e se daqui um ano eu não tiver o total desse valor para dar entrada? Aí o corretor disse assim, mas você não é crente, não é pastor? O maligno é terrível, rapaz. O rabudo é sem caráter. Eu disse, eu sou crente, mas não sou louco. E a minha Bíblia está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Bíblia com Bíblia, entendeu? Não, mas você é um homem de fé. Eu falei, sou um homem de fé, mas não sou retardado. Eu não vou dar um passo em que não acendeu aqui o urim e o tumim para mim. Negativo, velhinho. E ficou falando, aí falou para a Fernanda, fala com ele. Olha, essa oportunidade é Deus. Só faltava ver a serpente fazendo... né? Eu disse, amigo, não funciona assim comigo, não. Não funciona. Não testificou aqui, a oportunidade é boa. E assim, a gente saiu da casa, assim, né? Quase que não querendo falar um com o outro, do tipo, e agora? Porque era bom o negócio. Era muito bom. Eu disse, vamos orar. Porque tem algo que precisa acontecer no meio do caminho para que isso dê certo. Aí veio o soco final. Eu deixo você pensar e te dou 3 meses, não ofereço a casa para ninguém. Falei, meu Deus do céu. Falei, tá bom, amigo, mas você pode tentar. Porque, enfim, naquele espaço de tempo, não
Eu sempre tive essa questão na minha vida de vou orar, posso até errar, mas não será por falta de orar, de apresentar ao Senhor. Porque eu sei que, ainda que eu erre, Deus vai ter misericórdia. Eu fiz tudo que era preciso. Resumindo a história, não comprei a casa. O que precisava acontecer para que eu tivesse condições um ano depois, não aconteceu naquele período, vai vendo, e orando, e orando. Final foi o contrário. Passei a oportunidade e Deus abriu uma porta que não estava nos planos de Deus eu morar em São Paulo, não estava nos planos de Deus eu morar em Guarulhos, não estava nos planos de Deus eu ter uma casa daquela metragem, mas estava nos planos de Deus eu estar de volta aqui nessa cidade, estava nos planos de Deus Ele dar uma casa maior, estava nos planos de Deus a gente estar aqui vivendo com você. Então é muito importante você, a gente entender que Deus é quem define o que é melhor para cada um de nós. Então, às vezes, a gente fica chorando por algumas oportunidades que fala assim, eu não podia ter perdido aquela situação. Irmão, você tomou decisões e passos significativos na sua vida, você seguiu um protocolo de fé, então descansa no Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém, queridos? Deus sabe. Agora, sabe o que significa aí no verso 3? Dá uma olhadinha. Está escrito aí, confia. Esse termo confia, que está no verso 3, ele tem aqui a origem dessa palavra, significa rolar, exatamente, empurrar. A ideia aqui do verso 3 é, role os teus problemas na direção do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Você tem problema? Bom, o que depender da gente, a gente tem que fazer, mas o que depender de Deus, Ele vai fazer. Então, a ideia de confiar, a raiz dessa palavra, dentro dessa expressão aqui no capítulo 16, é rolar, entendeu? Então, você hoje tem um problema, tem um anseio. Não vou colocar problema aqui, não. Vou colocar quem projeta o futuro, quem está trabalhando para o futuro. Role ele, ou seja, entrega para Deus. Entregue para Deus. O texto aqui também, ele nos está propondo que não é simplesmente a gente deixar de ser organizado. O que o texto está nos dizendo é que a gente precisa orar e descansar, porque quando a gente ora honrando a Deus para conduzir nossas vidas, o Senhor vai estabelecer o melhor para cada um dos seus filhos. É isso. A gente está procurando um imóvel novo. Estamos. Não adianta só procurar. Primeiro é orar. E também procurar. Mas já apareceram algumas coisas. Mas não é de Deus. Porque quando é de Deus, assim, dá certo. Então eu não tenho dúvida. O melhor de Deus está separado. Tá? O texto também não está dizendo aqui que a gente deve simplesmente ser uma pessoa relapsa. Em que sentido? Não, eu vou orar e tudo vai acontecer. Não é bem assim. Você precisa orar para tudo, mas você precisa trabalhar. Você precisa ser organizado, ser autodisciplinado. Porque não adianta Deus ter uma mega de uma porta para nós ali, mas já não está preparado aqui. Aí, meu irmão, não vai funcionar. Ou seja, Deus é o nosso árbitro final. Eu faço o que eu projeto, o que eu desejo, mas quando eu confio, o Senhor é juiz da minha causa. Amém? Verso de 10 a 15. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina os padrões da imparcialidade. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sobre a justiça. O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, existe vida. Seu favor
refresca como chuva de primavera. Bom, o que esse texto está nos dizendo aqui é sobre a descrição de um homem justo. É de um homem que governa dentro dos padrões do Senhor. E que o governo de Deus aqui, querido, na vida de um rei, é medido exatamente pelo padrão de justiça. Então, hoje, a gente não pode dizer algumas coisas desta nação, porque conceitos e padrões de justiça, nós estamos vendo que está muito além. Agora, o texto vai dizendo que este homem que é levantado, não é com a permissibilidade, mas com a vontade de Deus, ele não faz do seu reinado, do seu governo, algo sofrido para o povo, algo autoritário, imposto, algo que vai machucar o povo. Pelo contrário, o texto diz que é um presente de Deus quando um governo, um rei, é levantado para cumprir a vontade de Deus no contexto de bondade. A gente não pode entender que Nabucodonosor não foi da vontade de Deus. Tanto é que foi. Assim como Ciro também, mesmo muitos anos antes dele nascer, já tinha uma profecia descrita quem seria o Ciro e o que ele faria. Mas o que o texto está dizendo aqui é que as decisões que pautam um governo, um rei, elas são claras de ser identificadas quando alguém tem princípios e valores de Deus. Se há injustiça, Deus não está no negócio. Mas se há um governo onde a gente percebe que as questões de honestidade, de honra, de valores esses que vão de acordo com os princípios de Deus, é fato que Deus está a abençoar este governo. E também o texto nos mostra que é o seguinte, que a quem muito recebe poder, há muita responsabilidade. Então, apesar de, nesse momento, a gente olhar para alguns instantes e não entender algumas coisas que estão acontecendo, vale a máxima da palavra. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, no mesmo conceito, aquele que faz mau uso do seu reinado não passará sem a justiça de Deus trazer sobre este rei, este governo, o que ele vai colher. Verso de número 16. É melhor adquirir sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento que prata. Então vamos lá. É uma meio que repetição dos capítulos 14 e também do 15. A paz interior não tem preço. Tem, irmão? Não tem preço. Você ter um casamento com paz, não tem preço. Você pode morar num palácio, mas se não tem paz, não tem razão daquela situação existir. O texto nos diz que existem pessoas, e a vida está cheio disso, né? Aliás, não precisa de muito, não. Com pouco tem gente que já fica tola, não é? Que existem pessoas que são ricas, mas quando elas abrem a boca, fica claro o que tem dentro delas. Então, riqueza não pode ser pautado como sinônimo de valores ou de valor. Porque tem muita gente que recebe herança, e uma bela de uma herança, que é de uma empresa, de um pai, de uma família, que quando abre a boca você fala, meu Deus do céu, não é? Mas vamos sair um pouco disso aí. Existem alguns ícones da sociedade que você, de verdade, irmãos, eu quando vejo alguns personagens da política ou da vida social abrir a boca, de verdade, eu nem paro para prestar atenção. Aliás, eu me lembro que uma vez a Fernanda foi chamada para uma palestra sobre a área dela, não é? E aí chamaram uma cantora mundana que ia dar a palestra. Aí a Fernanda olhou e falou, para aí, o que essa pessoa tem, que formação ela tem, como é...
ela prega nudez, ela prega sexo livre, ela prega isso, prega isso, prega isso. Mas ela tem dinheiro. E sabe qual foi o requisito que chamou ela para dar essa palestra? Justamente pelo valor financeiro que ela estava acumulando. Mas existem riquezas que não são provenientes de sabedoria. Por exemplo, dinheiro do tráfico. Eu posso chamar um gestor do tráfico, se é que eu posso chamar de gestor, para vir falar de economia para nós? Eu posso chamar, dizer que uma moça que optou pela pornografia, filmes pornográficos, ela tem algum valor de riqueza de sabedoria para me instruir? Não, não tem. Então, o que o texto está dizendo é que a sabedoria não é uma coisa simplesmente que nasce com a pessoa. Ela é uma coisa que precisa ser provocada, procurada. Então, olhar para quem anda numa Ferrari, ou para quem mora num palácio, mas os seus valores são deturpados, não significa sabedoria. Os senhores se lembram de um cantor brasileiro que faleceu, não vou mencionar o nome dele, que morreu até com uma grana boa, mas ele pregava a poligamia. Não é? Para quem esqueceu que é poligamia, né? É ter mais do que uma esposa. Mas ele era rico, vivia em shows, era convidado para alguns podcasts. Mas aonde tem a sabedoria num negócio desse? A gente aprende com a Bíblia 2 textos interessantes para que a gente abra a mente nesta noite. Primeiro, que a sabedoria não é uma coisa que já nasce com a pessoa, ela precisa ser provocada, ela precisa ser procurada. E a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, um pastor precisa orar mais do que todo mundo, porque ele está cuidando do rebanho do Senhor. E ele precisa orar. Mas basta ele orar? Não. Ele precisa estudar. Ele precisa se capacitar. Ele precisa acompanhar o que está acontecendo. Ele precisa estar totalmente antenado, porque não basta achar assim, ó, derramou unção sobre a minha vida, está tudo certo. Vai nessa não, irmão, que não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. A gente precisa, como o texto fala, buscar. Você lembra que quando Davi foi ungido, primeiro o Senhor trabalhou com ele para depois colocar no trono. E você percebe que o que Davi viveu nos ensinamentos de pasto, foi uma escola que Deus trouxe para ele, ele também soube aplicar muito bem isso na vida pessoal. Quando você olha as questões de Davi em ornamento, das questões do templo, da adoração, fica muito claro para a gente como Davi levava isso a sério, como ele separou os cânticos, como ele estabeleceu as canções, etc. Mas eu quero ter com você a vida do filho de Davi, Salomão. Você percebe que quando o Senhor aparece para ele, e ele é o rei, e o Senhor fala para ele assim, o que você quer? Ele não pediu ouro, ele não pediu paz para viver com os seus inimigos. Ele disse, Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Irmão, que coisa que esse homem pediu. Ele poderia ter pedido algumas coisas, mas ele pede sabedoria. E Deus lhe dá sabedoria. Agora, perceba que não basta a gente simplesmente receber aqui uma instrução ou ir à faculdade. Tem uma frase que eu trazia da minha época acadêmica que dizia o seguinte, não é a faculdade que faz o aluno. Não é? Então, tem um monte de gente que vai passar na faculdade. Vai mesmo. Vai ter formatura, vai ter tudo. Mas se você perguntar algumas coisas para ele, aplicabilidade, infelizmente, principalmente nos dias de hoje, não vai longe. A sabedoria precisa ser procurada. Ela precisa ser buscada. Você acha que um pastor, ele não precisa estudar administração eclesiástica? Mas ele foi ungido, mas ele precisa. Você acha, por exemplo, que o sujeito que se forma em engenharia, ele fez os anos de engenharia, ainda que ele tenha feito já a sua especialização, aquilo ali basta? Não basta, porque a engenharia muda todos os dias. A ciência do direito muda de tempos em tempos, a medicina evolui. E a mesma coisa o Senhor está dizendo aqui no campo teológico. Não basta levantar as mãos, ser batizado nas águas, tomar a Santa Ceia e achar que isso basta para você.
A sabedoria vem primeiro do temor do Senhor. Então, quando se encaixa no temor do Senhor, o texto está dizendo que é viver, buscar, trazer aplicabilidade para a vida. Verso 17. O caminho dos justos os afasta do mal. Quem segue este caminho está seguro. Escolher caminhos é algo que cada um pode fazer. Sim ou não? Sim. Mas existem alguns caminhos que levam para a vida e outros levam para a morte. Então, escolher alguém para casar é importante? Uma barbaridade, como é? Casa com tribo-fu para você ver o que vai dar. Casa com encrenca. Casa com homem preguiçoso. Casa para você ver. É uma decisão que a gente tem que orar? Sim, tem que orar. Mas é uma decisão que eu também tenho que observar? Sim. Porque alguns sinais a vida está mostrando. É exatamente isso aqui, querido. Tem caminhos na vida que Deus não vai dizer para mim assim, não vá. A palavra já está dizendo. Mas eu posso escolher. Eu já fui líder de jovens. E eu vi muitos jovens da minha época que trocaram a igreja, trocaram ministrar na casa do Senhor por algumas coisas. Eu vi alguns que trocaram pela vida artística. Infelizmente. Gente que trocou para tocar em barzinho. Gente que tocou porque foi ingressar em alguma banda secular. Teve disso. O final nunca é bom. Até ganhar o dinheiro, mas o final nunca é bom. Eu também vi pessoas que trocaram os princípios e valores de Deus por trazerem união com jugo desigual. O final foi a mesma coisa. O que esse texto está dizendo para nós, irmãos? É que o caminho dos íntegros consiste na gente discernir o que é mal e o que é bom, desviando daquilo que é mal. Então vamos lá. Todos aqui, ou a maioria, estudou ou estudaram. Na escola você vai conviver com pessoas de todos os tipos. No trabalho você vai conviver com pessoas de todos os tipos. Tem colegas de trabalho que, se você começar a conviver com eles, além do profissional, e começar a trazê-los para a sua vida, você vai começar a ter o comportamento deles, vai falar igual eles, daqui a pouco você está pensando igual eles. Tem gente na vida que ele não pode passar dessa linha imaginária na convivência. A gente precisa se relacionar. Você pode morar num bairro onde o comportamento do bairro, da maioria das pessoas, seja um comportamento não de sabedoria, mas você não precisa entrar no caminho dessas pessoas. Existem alguns ambientes que não são proibidos para nós, mas não é sábio estar lá. É isso que o texto está dizendo. O caminho do íntegro, das pessoas íntegras, ele se destaca quando a gente tem discernimento daquilo que não é bom, daquilo que não é correto. Então, irmãos, escute bem o que eu vou dizer para você. Tem coisas na vida que às vezes a gente dá 2 passos para trás e parece que a gente está sendo idiota, me desculpe usar esse termo, que você está sendo tolo, porque você está perdendo uma oportunidade para algo especial. Discernimento não se compra. Discernimento se conquista. Tem coisas que é assim, muito obrigado. Vou te dar um exemplo para não roubar a mensagem de domingo. Você lembra que Daniel
foi-lhe dado o direito de comer do banquete do rei. E ele disse, ele propôs no seu coração não se contaminar. Escolha, discernimento. Discernimento. Eu não quero. Eu não quero. Durante toda a vida de Daniel na Babilônia, ele sempre foi tentado nessa área. Foi tentado a se envolver e ter vantagens. Ele disse, muito obrigado. O que o texto está dizendo aqui para nós é que a sabedoria, muitas das vezes, vai nos fazer renunciar. Renunciar a quê? Principalmente para os jovens, irmãos. Às vezes é melhor a gente se afastar de algumas pessoas do que insistir na convivência. Se você insistir mais um pouco, você vai começar a ter problema. É isso que o texto está dizendo. Às vezes, a gente vai precisar dizer para algumas pessoas na vida, não quero que ninguém se ofenda, não vamos mais andar juntos. Às vezes você vai ter que fazer isso com algum parente, porque o caminho é mau, porque as pessoas vão começar a nos medir da mesma medida que eles são. Quem anda com gente boca suja, é boca suja. Quem anda com gente de mau caráter, mau caráter. Então o texto está dizendo para nós, olha que coisa fantástica, o caminho dos justos os afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. Então, eu vou usar uma expressão que eu digo muito para algumas pessoas que já me ouviram falar. Isso é coisa de gente caipira, da roça. Aonde chega o Fusca, ou aonde chega a BMW, chega o Fusca também. Posso demorar mais um pouquinho, mas eu também chego. Agora, não adianta eu ter uma BMW e me quebrar pelo meio do caminho na vida. Entendeu o que eu disse ou não? Todas as vezes que eu inverto as coisas, eu vou me dar mal. Verso de número 18 e 19. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Meu Deus do céu. A característica do orgulho é exatamente opor-se aos princípios de sabedoria. Toda pessoa orgulhosa não cede aos princípios de sabedoria. Então, a palavra vai nos ensinar que discutir com um tolo é ficar pior do que o tolo. Quando você discute com um tolo, você está enobrecendo o tolo. Ou seja, meu querido, gente orgulhosa é gente tola. Qual o primeiro ato que identifica ela? Ela é totalmente contra o temor do Senhor. Ela pode até falar que crê em Deus, mas dizer é diferente de viver. O orgulhoso sempre ele está mal com ele, com o próximo e com Deus. É típico. Gente orgulhosa nunca está bem com ela mesma. Entenda o que eu vou dizer, irmãos. Quantas vidas ainda vão se perder em cima de cirurgias plásticas sem necessidade? Quantas? Quantas vezes eu escuto frases assim, aonde tinha que fazer cirurgia plástica ali? Precisava passar por isso. Mas é uma vaidade, é um orgulho, porque não pode, enfim. A característica de pessoas orgulhosas é a ideia aqui de que a ruína na vida dela é só questão de tempo. Então, a ruína pode chegar na vida dela em qualquer direção que ela tomar, porque ela não escuta ninguém, então vai chegar a qualquer momento. Eu
sempre trago esse exemplo porque foi o que eu aprendi mais perto e acho mais fácil de compartilhar com a igreja. Uma família tem lá 3 ou 4 filhos, 2 filhos. Um resolve obedecer o pai e a mãe. Um resolve escutar os conselhos. O outro resolve fazer tudo que dá na cabeça dele. Qual deles você acha que vai ser bem-sucedido na vida? Você já sabe. O que faz o que dá na cabeça, o momento da ruína, o texto diz que já está preparado. Aquele que ouve, até porque a gente já viu que quando se obedece o pai, a mãe, honra e escuta os seus conselhos, isso traz honra na vida e traz vida longa também. Então, meu irmão, uma pessoa que tem problema com orgulho, ela sempre vai ter problema pessoal com os outros e com Deus, porque ela não, entenda o que eu vou dizer agora, ela tem dificuldade de dar crédito para Deus. Pessoas orgulhosas não dão crédito para Deus. Tudo que elas têm, elas acham que é fruto delas. O que elas conquistam é fruto delas. Elas nunca conseguem ser gratas a Deus pelo que Deus lhes proporciona. Por exemplo, eu queria algo, não consegui algo, e Deus me gerou outra situação. Eu não consigo ser grato a Deus por aquilo que Deus me deu. Eu sempre vou ficar com aquele negócio no coração lá de trás, porque eu não comprei, porque eu não tive, porque se eu tivesse casado, se eu tivesse feito isso, feito aquilo. Orgulhosos tiram de Deus, deixa eu explicar para você, no campo filosófico, tira o crédito da provisão. Quem é de nós que pode bater no peito e dizer, amanhã cedo eu vou acordar, amanhã cedo eu vou andar? Vai não, irmão. Se Deus não tiver na nossa vida, a gente não levanta da cama amanhã. Mas o orgulhoso, ele tem problema. O orgulhoso tem problema de olhar para Deus com o olhar de Deus generoso. Porque Deus abençoa, mas a pessoa não consegue agradecer. Ela não consegue gerar atos de bondade para com o Senhor. Fácil. Quem aqui já ficou desempregado por mais de 2, 3 meses? Levante suas mãos. Levanta, fica a mão levantada. Cruel, sim ou não? Quanto você orou? Quanto você buscou? Aí quando Deus abre a porta, qual é a resposta? Como é que alguns se comportam? Pegou ou não pegou? Que gente orgulhosa tem dificuldade de dar o crédito da generosidade de Deus na vida dela? Tem dificuldade. Sempre as suas prioridades, Deus tem que entender. Gente orgulhosa, é difícil de lidar com elas. São difíceis de viver em equipe. Impossível de serem pastoreadas e gerenciadas e lideradas, porque elas têm dificuldade com o temor do Senhor. Sabe quem conhece isso aqui melhor do que qualquer ser humano? Satanás, Lúcifer. E não foi por falta de conhecer que no seu coração o orgulho gerenciou sua vida. Então, uma coisa para a gente entender. Deus, como nessa noite, está sendo muito generoso com a gente. Muito, irmãos, muito. Quem passou pelo Covid, quem passou por lutas, por sofrimento, por separações, por um câncer, por tanta coisa. Mas olha como é a generosidade de Deus na nossa vida. Então o orgulhoso, ele tem dificuldade de abrir mão. Em que sentido? Só da fidelidade financeira? Não. Esse é um dos sinais claros de que a pessoa ela tem problema com o seu provedor.
vai viver sempre uma vida de conta-gota de miserabilidade. O orgulhoso tem dificuldade de cultuar. Ele tem dificuldade de adorar. Ele não enxerga Deus como provedor. Ele não enxerga Deus como seu salvador. Ele tem esse problema. E é aí, querido, que se destaca a diferença, não é? Porque o orgulho promove o eu. O orgulho só promove o eu. E leva a pessoa sempre a uma autodefesa. Por isso que discutir com o orgulhoso, gente tola, é enobrecer o tolo. Porque quando você vai tentar conversar com o orgulhoso, ele já vem na autodefesa, irmão. Já vem na autodefesa. Ele já vem dizendo, estou tomando essa decisão. Irmão, perda de tempo. Vai discutir para quê? Vai tomar um sorvete, vai para a praia, vai descansar, vai ler um bom livro. Mas não gaste seu tempo com isso. Por quê? Porque o orgulhoso ele já vem na ele já vem com um conceito dele assim, eu vou, mas é isso aqui. Entende o que eu falo, irmão? Eu fui chefe de unidade durante os 31 anos, 29 anos da minha vida, eu fui chefe de unidade. Meu Deus do céu, querido. De vez em quando, o chefe me chamava e falava assim, chama esse rapaz e alinha com ele. Falei, mas chefão? Eu falei, pastor é você, não sou eu. Irmãos, é difícil falar com gente orgulhosa. É difícil. Alguns eu dizia assim, querido, você está na marca do pênalti, você não entendeu. Tá bom aqui onde você está trabalhando? Você quer que meça no palmo e jogue o C lá em Bananal? Estou nem aí, atrás eu não volto. Aí, irmão, não adianta discutir. Porque quando você chama, olha quantas vezes eu fui sentar para conversar. Quando eu sentei, antes de eu falar, ele já disse assim, se você vai me falar sobre isso e isso, eu vou dizer, está encerrada a conversa. O chefe falando com o subalterno, que o chefão mandou falar. O cara já vem dizendo, eu não vou fazer. Teve uma vez que eu fui dar um conselho para uma pessoa, e ela disse assim, 2 pontos, abre aspas, o Estado tem que me agradecer por eu trabalhar. Ô Giovanni, é a mesma coisa que dizer assim, não, o patrão tem que agradecer por eu trabalhar. Não, querido, é o contrário. Você precisa do emprego, entende? Mas se você ganha mal ou ganha bem, querido, você vai estudar, meu irmão. Sai da preguiça, vai para a luta, corre atrás. Mas não adianta. Entende que o orgulhoso não dá para conversar, irmãos. Não tem como. É o que a Bíblia está dizendo. Por isso que a Bíblia ela é muito atual. O orgulhoso tem autodefesa. Conhece, Priscila? Vai tentar falar com o orgulhoso, vai arrumar confusão. Então, algumas coisas é mais ou menos assim. Vai que é sua. E vou te dar um conselho, hein? Não fica dizendo Deus abençoe em tudo, não, porque senão você está comprometendo, hein? Como é que você vai falar Deus abençoe algo que você sabe que é contra a palavra de Deus? Verso 20. Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. A felicidade não está nas coisas materiais, mas está naquilo que eu tenho com confiança no Senhor. Então, quando eu confio em Deus nos dias difíceis, eu entendo que vai passar. Vai passar. Deserto não é morada, deserto é passagem na vida de crente. Então, nos dias difíceis, a confiança em Deus nos dá força para continuar. Eu posso hoje estar indo trabalhar de ônibus,
de bicicleta. Eu posso hoje não estar no emprego que eu estudei, me formei, então eu peguei aquilo que me apareceu, mas eu tenho uma confiança em Deus de tal forma que essa fase na minha vida vai passar e Deus vai me prosperar. Olha, irmãos, quando a nossa confiança, como diz o texto aqui, quem ouve a instrução prospera, é o seguinte, irmãos, eu posso estar vivendo num ambiente hostil, eu posso estar vivendo num ambiente de dificuldade, mas eu tenho aqui, guardado em meu coração a instrução do Senhor. Ainda que esse ambiente seja hostil, a palavra diz que o Senhor vai me fazer ser feliz ali. Amém, querido? Um exemplo bíblico, José. Nem a traição dos seus irmãos e nem o que a esposa de Potifar fez com que José abandonasse a instrução. A fidelidade de José o levou a ser governador do Egito. Por isso, olha que coisa interessante. Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. Que instrução? É aquele filho que a mãe diz assim: não é para você ficar em companhia de fulano e beltrano. E ele escuta. Lá na frente, que no mundo de hoje é muito desqualificado isso aí, a gente vai observar que aquela pontuação que aquela mãe fez na vida do filho, e ele ouviu, trouxe para ele bênção e felicidade. A felicidade, querido, como o texto está nos dizendo, ela não está linkada exatamente nas coisas materiais que eu posso ter, até porque eu posso hoje ter algo. E se me faltar? E se eu passar pelo deserto? Quantas pessoas têm condições de continuar íntegras no deserto? O texto bíblico diz que quem ouve a instrução pode confiar e vai ser feliz. Pode dizer um amém por isso, querido? Verso 21 a verso 24. O sábio é conhecido por seu discernimento. Palavras agradáveis são convincentes. A sensatez é fonte de vida para quem a possui. Mas é desperdício disciplinar os insensatos. De novo. Da mente sábia vem conselhos sábios. As palavras dos sábios são convincentes. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Bom, pessoas sábias não são conhecidas só pelo que falam, mas pela forma que falam. Tem jeito para lidar com algumas situações. Você pode ter autoridade, você pode ter sabedoria, mas se você não sabe falar com a autoridade que você tem, a sabedoria que você tem, está faltando aí a verdadeira sabedoria. Porque um sábio, ele sabe o que falar, mas acima de tudo ele sabe como falar. Eu posso dizer assim: não, você não vai. E pode soar como uma coisa imperativa. Eu posso dizer: olha, não é bom você estar lá, eu não desejo que você esteja lá, porque não é um ambiente assim. Eu disse a mesma coisa. Eu só disse de um jeito diferente. Você percebe que certas coisas não podem... Às vezes, a Bíblia diz assim, sábio é o homem que sabe se controlar no momento da sua ira. Irmãos, eu estou aprendendo tanto. Ainda estou. Fernanda fez até assim agora. Yo não ser um homem fácil. Não, ser sangue quente, latino. Sangue borbulhar tem horas. Tem hora que baixa a Rashid em mim, eu quero praticar Jihad Islâmico. Olha, está amarrado. Veja, queridos, que a sabedoria às vezes faz você terminar uma reunião e dizer: vamos para casa. Daqui uns dias a gente volta a conversar. Porque do jeito que você falar,
o inimigo pode tomar proveito daquilo e você fala assim, meu Deus do céu. Tudo isso poderia ter sido evitado. É o que o texto está dizendo. Uma pessoa sábia tem um coração prudente. Coração prudente. Uma pessoa sábia não fala tudo o que pensa. Ela pode ter um baita de um fofoqueiro leve trás ali. Isso quase não tem, né? Coração prudente. Não é que você está errado, irmãos. É que naquele momento você precisa entender algumas coisas. Meio Sun Tzu, a arte da guerra. Você não pode sair contando para o teu inimigo tudo que você vai fazer. Você fala para ele, o que ele faz? Ele se prepara. Quando o ataque vem, você não vai ter êxito no negócio. Pessoas sábias não falam palavras ao vento sem refletir. Ô, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Ser pastor não é brincadeira não, viu? Se eu fosse contar, se eu ganhasse R$1 por cada vez que eu fui desrespeitado, ofendido em público, depois fui procurado em particular, a pessoa me pedir desculpa e pedir perdão. Dava para fazer algumas coisas aí. Tem hora que você olha, você fala assim, mas que atrevimento, hein? Que sujeito, era só um sopro com um Todd mais forte, já capotava 3 vezes, né? Era só dar uma espirrada mais forte, tchim, já caía para lá, não é? Aí você respira, porque tem pessoas que, como o texto aqui está nos dizendo, irmão, elas falam sem refletir. Você já reparou que tem gente que não pensa no que fala? Já viu criança que vê um carrão novo e fala assim, pai, por que você não compra um daquele? É legal ouvir isso aí. É simples. É simples. Pai, eu quando crescer vou comprar um desse. Você diz amém, Deus te abençoe. Ela não sabe o que está falando, não é? Assim como alguém fala assim, se fosse comigo eu fazia isso. Essa é a diferença de quem tem o Espírito Santo e quem não tem, sabedoria. Entende isso ou não? Salomão, prova, primeira prova para ele. A história das 2 mulheres que o filho morreu. E uma mente, quando chega do outro dia, é meu, aqui matou o filho porque dormiu em cima dele, você conhece a história. Ela disse, é meu, a mãe verdadeira disse, não, o filho é meu, conheço, no final é meu, então tá bom, pega a espada. Pode cortar a criança no meio, vai metade para cada uma. A mãe verdadeira disse, não, então fica com ela. A falsa disse, não, tá, para mim está tudo bem, pode matar. Bom, você já parou para pensar se Salomão naquele dia falasse assim, cala a boca as 2, eu não aguento mais, você fala demais. A razão não ia vir, porque a emoção falou mais alto. Você lembra de Eliseu, que estava na bronca com o filho de Acabe? Quando ele está naquela situação e vem ele junto com o rei de Judá, ele olha mais ou menos não, ele olha assim para o rei de Israel e fala assim, rapaz, no português seria isso, eu estou por aqui com você, eu estou a ponto de esguelar você. Eu não quero nem... Josafá já olhou e falou, meu Deus do céu, o profeta é irado. Ele diz assim, trazei-me um tangedor. Aí o tangedor vem, começa a dedilhar, a importância do ministério do louvor ungido, né? Começa a dedilhar, ele vai respirando, a ira vai embora e a maturidade espiritual vem. Tem gente que quando abre a boca você fala assim, nós viemos aqui para ouvir isso mesmo. É o que o texto está dizendo. O entendimento dessas pessoas sábias é a fonte do que elas bebem, a fonte do que elas têm. Elas não vivem de emoções, elas não vivem de momento.
Mas um sábio, quando fala, traz até cura emocional. É o que o texto diz. E as nossas palavras não podem transmitir pânico, terror, violência, etc. e tal. As nossas palavras precisam gerar, quando no conceito de conselho, etc. e tal, elas precisam gerar esperança, elas precisam gerar Deus na vida das pessoas. Agora, tem gente que, como cristão, você fala assim, é crente mesmo isso aí? Essa menina é crente mesmo? Esse moço é crente mesmo? Esse camarada é crente mesmo? Não é possível que ele falou uma bobagem dessa. Pois é, querido. Verso 25. Há caminhos que a pessoa considera correto, mas acabam levando à estrada de morte. Nem sempre as coisas são como aparentam ser. E existem caminhos que são direitos, mas o seu destino são caminhos de morte. Não é? Então, irmãos, eu não conheço ninguém na vida que conseguiu crescer sem trabalhar e sem estudar. Ou um ou outro, ou os dois juntos. Mas é necessário. Agora, tem algumas propostas que chegam de vez em quando. Eu não sei você, mas para mim, final de semana, eu recebi, acho que o ano passado para cá, eu recebi mais ou menos acho que umas 12 mensagens assim. Você foi escolhido para ganhar um salário de 70 mil reais no meu WhatsApp. Talvez alguns de vocês já receberam, só que é sempre feriado, sábado, domingo, por aí. Olha, você foi sorteado internacionalmente para representar uma empresa. Clicou, perdeu o celular, perdeu a conta e perdeu. Irmão, não tem outro jeito. Existem alguns caminhos dessa vida fácil que vai levar à morte. Quantas pessoas, eu me lembro de uma vizinha nossa que resolveu abrir a sua casa para uma benzedeira entrar na sua casa e fazer com que a casa dela prosperasse. Essa benzedeira é daquela que usa uma saia até aqui, enfim, e que costuma ler a mão. Quando ela acordou, a compra foi levada, a aliança foi levada, o relógio foi levado, o liquidificador foi levado, ela começou a gritar, me ajuda, e invocou tudo quanto é Deus. A minha casa foi roubada, ela me prometeu sorte, prometeu isso, prometeu aquilo. Irmão, tem caminhos que não são caminhos de vida, são caminhos de morte. Então nós precisamos, com sabedoria, como diz Salomão aqui na palavra, ter discernimento, que as coisas que vêm fáceis nunca são como aparecem ser. Aqui tem gente que trabalha levantando 4 da manhã, fica em casa deitado esperando que a coisa vá na sua casa. Não vai, não. Por isso a sabedoria, ela tem um caminho que às vezes demora um pouco mais, mas ela traz vida. Verso 26. É bom que os trabalhadores tenham apetite, o estômago vazio os impulsiona. Veja, irmãos, tem coisas na vida que não vale a pena. Tem coisas na vida que a alegria, ela é tão subtraída que a gente perde o estímulo para viver. O que o texto está dizendo é que tem certas ações, caminhos que se escolhe, que nem prazer para a gente sentar à mesa a gente tem. E essa hora a gente tem que escolher o que é prioridade na nossa vida. Porque algumas coisas vão trazer dificuldades. E o texto diz que o estômago vazio os impulsiona. Olha, presta atenção. Quando você não está satisfeito, quando você não está bem, cuidado com aquilo que te impulsiona para comer. Essa é a ideia, mas não está falando aqui numa linguagem apenas estomacal. Mas eu posso te dar um exemplo fácil de compreender. Relacionamento conjugal que não é resolvido não costuma terminar bem. É uma porta terrível para um laço. Rebeldia dentro de casa. Aquele amigo da rua que parece, aquela amiga da rua que parece bacana,
Cuidado com o estômago vazio, porque isso pode te levar a ser o motivo que vai levar à tua queda. Verso de número 27 ao verso 30. A pessoa sem caráter cria problemas. Meu Jesus. Suas palavras são fogo destruidor. O perverso semeia discórdia. O difamador separa até os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Com olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal. Com sorriso malicioso, o põe em prática. Bom, qual é a característica de uma pessoa perversa? É causar problema. É muito autoexplicativo esse texto, porque eu trabalhei com pessoas assim. Você já deve conhecer pessoas assim. Enquanto não causa confusão, enquanto não causa discórdia, não basta. É gente de maldade, perversidade. Pessoas de mau caráter, irmão, pessoas perversas, pessoas malandras, pessoas violentas. O texto nos ensina aqui, irmãos, que é difícil ter paz com elas. A minha pergunta é: como é que pode haver comunhão entre luz e trevas, irmãos? Como é que essa pessoa que é perversa é a melhor amiga de uma irmã da igreja? Como é que uma pessoa que é de caráter ruim, de perversidade, pode ser o melhor amigo desse cara? Você concorda que as coisas não batem? Porque uma pessoa que não é sábia, está aplicada nesse texto como uma pessoa que só causa confusão, que tipo de relacionamento isso é saudável para a minha vida cristã? Ela é astuta, ela é malandra, ela é perversa, ela causa confusão. Como é que essa pessoa pode ser minha melhor amiga se a Bíblia me ensina que é difícil ter paz com uma pessoa dessa? Ou eu ou ela vai ter que ceder. Porque não dá para ser amigo, não dá para ter amizade. Eu não estou dizendo aqui que tem que trabalhar com ela, colega com ela. É trazer para a vida. Então, irmãos, entendam isso de uma vez por todas. Eu sei que alguns de vocês têm muita dificuldade com isso. Às vezes tem dificuldade de dizer: não, eu não vou. Não, eu não quero estar. Não, eu não vou deixar de fazer isso por causa disso. É escolha, irmão, sempre é uma escolha. E o texto está dizendo que gente problemática é muito... Quero repetir o início desse versículo para você, o 27. A pessoa sem caráter cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. Hoje, meu irmão, a gente tem que tomar cuidado com mensagem. A gente tem que tomar cuidado com abrir o coração. Porque a rede social não nos perdoa. Dependendo do que eu falar, isso vai perpetuar para o resto da minha existência. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Porque pessoas sem caráter são pessoas que sempre vivem arrumando problemas. Provérbios 16, verso 27. E esse texto nos deixa muito, muito ciente aqui. Uma outra verdade é que Deus valoriza quem é íntegro. Está aí. Deus leva muito em conta isso. Mas o texto diz na parte B que também Deus julgará gente perversa. Então, não vai ficar sem ser tratado. E a outra coisa que o texto nos traz é um incentivo a ser honesto. Mas aqui, irmãos, não parece que de vez em quando a gente está sendo bobo? Hã? Não, irmão, não faz essa carinha de anjo que já foi mandado por Deus aqui essa noite, não. É sim, tem hora que a gente fala assim, mas está tirando mesmo, hein? Parece que quanto mais a gente está fazendo, mais está achando que está ganhando. Não, a palavra de Deus nos ensina, nos incentiva a ser justo e honesto, porque Deus vai trazer justiça para o íntegro,
através de abençoar, e Deus vai julgar os perversos. E o texto diz que quando, olha, irmão, quando em uma comunidade, então isso aplica aqui a uma família, isso aplica dentro de um grupo, aplica a uma nação. Quando o mau caráter prevalece, toda a comunidade é afetada por isso. Precisa falar para você a frase que disseram lá sobre Israel esses dias? Meu Deus do céu. Você acha que provérbio tem razão? Você acha que tem razão? Irmãos, primeiro que não estuda, porque se estudasse não falava o que falou. Então é ignorância assinada, né? Assina João da Cruz. Não é provérbio? Quando abre a boca cria problema? Viu aqui? Aí o camarada vai dizer um negócio daquele que disse do holocausto. É isso, irmão. A comunidade sofre ou não sofre? Ainda bem que nos conhece e sabe quem nós somos, senão nós, Verso 31. Os cabelos brancos são a coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Acho que não precisa falar muito, né, irmão? A gente nasce e já começa a envelhecer, sim ou não? É lógico, não tem para onde fugir. É a questão da vida, é envelhecer. Saiu da mamãe, já o dia seguinte já é um dia, né? E aí tem uns que vão chegar à velhice com os cabelos brancos de algodão. Mas tem gente que não sabe como envelhecer. O que o texto está nos dizendo, que apesar da gente envelhecer, a questão é como a gente quer envelhecer. Infelizmente, nem todo mundo que tem cabelo branco pode ser chamado de sábio, pode ser chamado de prudente. Agora, olha que coisa interessante que o texto nos fala, que quem anda com Deus, mesmo na velhice, produz fruto bom. É interessante, não é? Eu trago para a minha vida isso muito sério. Quando eu identifico uma pessoa, um ancião, cheio de Deus, só de ficar do lado dele você já aprende. Eu tive na minha vida, a Fernanda teve na vida, a irmã Eva e o irmão Alcides. Foram nossos padrinhos de casamento. Uma mulher de oração, um homem de oração, uma família de oração. Estar do lado deles, estar perto deles, eu não me lembro de ouvir a irmã Eva falar coisas que não fosse para crescer. Nós sempre ouvimos palavras de bênçãos na nossa vida. Essa mulher sofreu na vida. O passado da irmã Eva não fazia jus a ela ser quem ela era agora. Sua vida sofrida lá atrás quando veio, mas Jesus entrou na vida dela. Irmão, dava gosto de ver. O que o texto está nos dizendo é que envelhecer com honra é uma bênção que está liberada para todos os filhos de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem uns velhinhos que é chato, né? Tem uns velhinhos que dá... É tenso, varão. Tem uns velhinhos que só Jesus na causa. É prova na vida da gente. Tem uns velhinhos que você fala assim... É por aquilo, né? Tá certo, estou pagando. Porque não há sabedoria, irmão. Biblicamente, uma pessoa madura, ela não é para falar o que dá na cabeça dela, não, irmão. Ela tem que pensar para falar. Porque uma pessoa madura não vai denegrir a outra pessoa, não vai ofender a outra pessoa. Por aí você vê aonde tem sabedoria e aonde não tem. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. A pessoa mais difícil de lidar é aquela que a gente olha em frente ao espelho.
é a pessoa mais difícil de lidar. Eu já fiz essa pergunta aqui uma vez, eu acho que dá para fazer hoje. Você casaria com uma pessoa igualzinho você? Por que será, não? Por que será? É interessante, porque é mais fácil a gente dominar os outros do que dominar nós mesmos. Eu sempre tenho conselho para os outros. É interessante isso aí. E o duro é quando a gente não ocupa uma posição que você fala assim, não dá, sinceramente não dá. Para os outros eu tenho todos os conselhos, eu sei tudo o que tem que fazer. Mas o domínio próprio, irmão, não é algo natural, não. É fruto do Espírito. Se a gente não cavar, não buscar, a gente vai brigar com todo mundo. Tem gente que é capaz de brigar com a sombra. Por que você passou aqui? É por aí, certo? Se a gente não buscar. E o homem controlado, o homem que é manso, é o homem que é controlado pelo Espírito de Deus. E só o fruto do Espírito é que nos capacita para viver assim. As pessoas podem lançar as sortes, mas Deus é quem determina. É dele o resultado final. Bom, o que o texto está dizendo e fecha aqui? Eu posso fazer um monte de coisas, eu posso trabalhar, eu posso me dedicar, eu posso buscar, mas voltamos lá no verso 1. É o Senhor quem determina o resultado final. Deus sempre vai estar trabalhando ao nosso favor, irmãos. Mas a favor de quem? Daqueles que nele esperam. Então, irmãos, uma das coisas, eu acho que difíceis para muita gente, até para mim, inclusive para mim, é controlar a ansiedade. É querer um negócio, uma resposta agora. Mas como Deus tem trabalhado isso nas nossas vidas? Quantas das vezes você fala assim, mas rapaz, cara é prova na minha vida, não? Tem uns que são prova mesmo. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele fecha o resultado, é bênção na vida de quem nele confia. Então, qual é o resumo do verso 33 para nós essa noite? Viva a sua vida debaixo dos princípios e vontade de Deus. Tem hora que vão fazer, as pessoas vão achar que você é bobo, vão te chamar de um monte de coisa. Mas não é não. É muito melhor fazer o que Deus manda do que viver segundo a aparência do mundo, porque no final Deus sempre vence. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por essa noite. Louvamos ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado por essa noite.